Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Lei do Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2023 do fundo SARI 11, o Santander Renda de Aluguéis. Vamos ver aí qual foi o performance do fundo, qual foi o desempenho dele nesse mês de julho. O relatório que acabou de sair no último dia 25 de agosto. Tá? Então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, é tudo de graça. E também vou deixar o link na descrição do vídeo desse relatório gerencial para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá. Bom, vamos lá então, SARI 11, né? Fundo que tem caído aí bastante de preço no mercado, inclusive eu tenho na carteira, em torno de 4% da minha carteira de fundo imobiliário, tá no SARI 11. Tem um tempo que eu não compro cota, uns 2 meses aproximadamente, né? Mas estou esperando aí né, uma boa oportunidade para poder entrar. O fundo que encerrou, né, nesse último dia 25 em torno de R$ 57 alguma coisa, né? Então já está ficando um preço já atrativo aí para, em comparação com os proventos, né? Em comparação com o valor patrimonial dele, a gente verifica aqui, ó, dentro das características, que o fundo está com um valor patrimonial bem abaixo disso aqui, R$ 60,81 é o valor de mercado, e ele está em torno aí de 30 a 32% abaixo do seu valor patrimonial, que está quase R$ 100 por cota, tá? Então o fundo tá bem abaixo aí do valor patrimonial. Fundo que anunciou nos últimos proventos aí, ó, 50 centavos, pago já no dia 14 de agosto. Então o relatório demora um pouquinho a sair, né? Fundo que iniciou lá em dezembro de 2019. Fundo que tem também uma taxa de administração e gestão de 1,25 e não cobra taxa de performance. E é um fundo, para quem não sabe, um fundo meio que híbrido aí de tijolo, né? Tem parte aí do seu patrimônio em imóveis logísticos, mas o principal são os imóveis de lajes corporativos. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica os comentários do gestor e fala sobre essa distribuição, né, de 50 centavos por cota, o que equivale a 10,3% de dividendo yield analisado, considerando o fechamento, né, no mercado de R$ 60 aproximadamente, né, R$ 60,81, fundo que ainda está com de resultado acumulado de 72 centavos por cota, que está sendo distribuído gradativamente, né? E fundo que está um pouquinho com uma vacância aí agora, mas não tem vacância financeira por enquanto, e ele segue então acumulando, deixando esse valor acumulado aí em caixa. Aqui a gente verifica que ele não tem inadimplência, então aqueles que estão aí como locatário estão em dia com os seus vencimentos, né? E em relação à área vaga lá no WT Morumbi, eles estão com duas tratativas, dois inquilinos aí com prorrogação de prazo de locação e dois inquilinos com expansão de área. Então, tem 4 inquilinos então em tratativas que podem aumentar, manter, né, e aumentar também a receita do fundo. Já aquelas áreas que estão vagas, ele fala que a procura está até bem aqui, tá aquecida lá na região onde localiza-se o fundo, né? Principalmente no WT Morumbi, que é onde tem vacância, né? É o único imóvel do fundo que tem vacância, que é o principal na verdade. Então tem se aumentado a demanda por novas áreas de escritório naquela área, inclusive um imóvel, né? Classe AAA, classe alta, então grandes empresas ali tem interesse, inclusive, nos imóveis daquela região, principalmente aí do WT Morumbi, que é um imóvel muito imponente. Ele fala aqui sobre o complemento do último relatório, que fala da rescisão antecipada do BRK, então o fundo segue com as tratativas aí em relação à devolução, né? Inclusive a BRK segue honrando o pagamento dos aluguéis enquanto estiver ali ocupando o imóvel. No Work Bela Sintra segue aí também a tratativa com a renovação de contrato que vence já em outubro, né, de um inquilino. Então segue adiantado aí, expectativa de renovação, né? Em relação ao portfólio logístico, o fundo pagou a última parcela de aquisição do imóvel Santo André. Então, a partir de então, a escritura do imóvel, né, inclusive já foi registrada no nome do fundo e as 4 parcelas, né, 4 parcelas considerando a correção dessas parcelas, né, no momento do pagamento, chegou a 82,5 milhões de reais essa aquisição, que deu aí um pouco mais de R$ 2.170 por metro quadrado, que foi o custo de aquisição que vai para o ativo do fundo. E dentro da expectativa de distribuição, considerando essas rescisões, as renovações, né,
dentro aí das movimentações do portfólio, o fundo segue com uma expectativa de distribuição entre 45 e 50 centavos por cota, que a preço de encerramento desse relatório, que foi em torno de R$ 60, é uma distribuição de 0,75 a 0,85% ao mês, até um bom rendimento a valor de mercado. Já a valor patrimonial fica abaixo de 0,50%, aí já fica com uma distribuição bem ruim, né? E no mês de julho o fundo segue desvalorizado, como eu falei, né? Então 35, ó, falei 30 e 32, não, é 35,7% abaixo do seu valor patrimonial. E ele teve uma desvalorização no mês de julho de 6% em relação ao mês anterior. E mesmo assim o pessoal segue aí entrando no fundo, né? Novos investidores no fundo. Mais de 1.500 entraram novos entrantes, novos cotistas do SARI 11, que agora tem quase 45 mil cotistas. Nessa altura do campeonato, né, deve ter já ultrapassado os 45 mil cotistas da sua base de investidores. E o crescimento no ano de 2023 foi de 35%, mais de 11.700 novos investidores somente no ano de 2023. Bom, mas para a gente ver aqui a carteira de ativos, não teve modificações aqui dentro da carteira de ativos. A principal ativa é a WT Morumbi, como a gente já vê, mais de 50% da receita recebida vem de lá. Uma grande parte vem das receitas financeiras que o fundo tem investidos aí em outros fundos imobiliários, né, DECRI, principalmente com indexação IPCA. Então o fundo segue com essa mesma posição. Em relação também à área bruta locável, é a mesma coisa. O principal imóvel lá de Santo André, logístico, e o WT Morumbi. E por inquilina, por ramo de atividade, também a mesma coisa, principal, bem de consumo e serviços. Então nada mudou em relação ao portfólio. Principal receita por inquilina é a Brookfield Group, Unilever e WeWork, né, principais inquilinos do fundo com participação na sua receita. Em relação também à vacância, não mudou nada em relação ao mês anterior. O fundo está com uma ocupação de 88,7% nas suas lajes corporativas, então está com uma pequena vacância física, né, dentro do seu imóvel, e agora também com vacância financeira. Eu não tinha observado isso aqui. O fundo também, além da vacância física, também está com a vacância financeira, por isso que o fundo então reduziu substancialmente ali a sua expectativa de distribuição, né? Justamente porque essa expectativa havia já no relatório anterior, né? E agora então, refletindo a partir de julho, fundo também com uma vacância financeira de em torno de 11,3%. E no galpão logístico segue 100% os dois, tanto a vacância física como a vacância financeira está zero, né? E o principal indexador IGPM, mais de 68% das suas receitas são indexadas pelo IGPM. Vencimento dos contratos, muito mais de 70%, em torno de 75% vence somente a partir de 2027. A maioria vencendo aqui em 2027 em torno de 60%, né? Então ainda tem aí em torno aí de 4 anos a maioria dos contratos do fundo. E essa é a estrutura dos ativos. Então o SARI 11 diretamente tem aí o Work Bela Sintra, imóvel de lajes corporativos, dois de logística são imóveis diretos do fundo, né? E através do fundo imobiliário aqui TM, o fundo tem então o WT Morumbi, né? Então imóvel indiretamente, inclusive que o HAAA 11, né? O HAAA 11 também tem parte desse imóvel WT Morumbi, né? 75% é do SARI 11, se eu não me engano, e 25% é do HAAA 11, fundo da Reds, né? Então, através desse fundo imobiliário aqui TM. Bom, na carteira do fundo, a gente verifica que é um fundo, né, com mais de 1,2 bi, né, de patrimônio, de ativo, né? A gente verifica aqui mais de 1,2 bi de ativo, e o fundo tem uma alavancagem da alta, acima dos 300 milhões de reais do WT Morumbi, né? Então é desse CRI aqui, que está aqui dentro dos ativos do fundo, dos passivos do fundo, faz com que o patrimônio líquido dele então caia para
873 milhões de reais. Então, ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, essa aqui é a lógica contábil. Dentro da alavancagem, então, segue aqui essa alavancagem do WT Morumbi, né? Então, o fundo tem essa obrigação junto com aquele fundo imobiliário lá, né? O TM, e fica registrado aqui, né? As despesas financeiras hoje do fundo está em mais de 1,5 milhão de reais. É um CRI baseado no IPCA, então a queda do IPCA favorece aqui o fundo até para poder pagar menos despesas financeiras, né? A gente vê que está aqui estabilizado em 1,5 milhão de reais. E as receitas, né, totalizaram aqui mais de 7 milhões, despesas um pouco mais de 2,3 milhões, deu 4,7 milhões de reais nesse período de julho de 2023, né? Teve impacto aqui, como a gente vê, uma queda na receita de aluguel em torno de R$0,5 milhão. Então, é exatamente essa que fez com que o fundo, então, tivesse essa queda nos rendimentos distribuídos. E a gente verifica que, então, a queda, né? O fundo, em junho, que distribuiu 59 e durante o mês já anunciou, no relatório de junho, inclusive, anunciou essa queda para 50 centavos da distribuição a partir de julho, que possivelmente que vai se manter aí durante todo o segundo semestre. Dentro da rentabilidade, então, em julho desde lá de abril, aproximadamente, o fundo segue caindo no mercado, né? O SARI 11 então está aqui em torno de R$ 57,00 no mercado, e essa queda aqui foi mais substancial, né? De acordo com algumas vacâncias que estão ocorrendo desde abril, maio, né? Dentro da negociação, com preços menores, né? Acaba que a liquidez no mercado do fundo acaba reduzindo, né? Então chegou a negociar então no mês de julho em torno de 29,3 milhões de reais, teve uma queda na liquidez média diária, né, para 1,4, né? Então teve uma queda aí desde maio com relação a essa liquidez, né, que o fundo também reduziu de valor no mercado, e isso deu um impacto direto na liquidez do fundo. E dentro da evolução de cotistas, como a gente falou, aumentou em torno de 1.500 cotistas, né, de junho para julho, então segue aumentando. E essa aqui é a localização dos imóveis, os dois imóveis de lajes corporativas, é o WT Morumbi Work Bela Cinta, nada mudou, tudo igual. Em relação ao relatório anterior, como eu falei, no WT Morumbi, o fundo tem uma participação de 75%, atualmente está com uma vacância de 12,8%. E no Work Bela Cinta, 100% de participação, 0% de vacância. O fundo segue bem nos outros imóveis, logísticos também, né? Barueri e Santo André, o fundo tem 100% de participação, 0% de vacância. E aqui é o portfólio de outros fundos imobiliários que o fundo tem na carteira já há algum tempo, né? Desde a última emissão de cotas, o fundo resolveu adquirir fundos imobiliários com preponderância aí na indexação ao IPCA. Então tem esses fundos aqui, são 7 fundos imobiliários, que representa 27% aí do que o fundo tem investidos em ativos, né? Então o fundo segue com essas receitas financeiras oriundas de outros fundos imobiliários. Bom, é isso aí então, né? Então a gente verifica que o valor patrimonial do fundo 94,52 por cota, valor de mercado em torno de 57, então está muito abaixo do valor de mercado. Não quer dizer que está barato, né? O fundo segue passando por esses percalços aí, principalmente a alavancagem, agora com essa vacância, né? A alavancagem e vacância não combinam, então por isso mesmo o fundo teve essa queda bem relevante aí no mercado. Então é isso, relatório gerencial do SARI 11, eu sigo o cotista, né? Sigo acompanhando o preço, possivelmente em agosto, se mantiver esse preço aí abaixo dos 58, eu vou fazer um aumento aí um pouquinho mais na posição do fundo. Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, mas isso aqui é a minha estratégia de aquisições aí no SARI 11, né? Muitos não gostam do fundo, até eu gosto do fundo. O fundo tem bons imóveis, né? É um fundo de tijolo que tem bons imóveis, né? Isso aí a tendência é na recuperação aí para os próximos meses, ou até daqui a 1 ou 2 anos, o fundo ter aí uma expectativa de crescimento, né? A expectativa é essa, né? Na recuperação do preço de mercado, o fundo acaba aí fazendo novas aquisições para crescimento do fundo. Tá? Então,
aproveitar o preço que está muito mais abaixo, né, na expectativa dele voltar à retomada lá, principalmente do ano de 2021, né, no início de 2022. É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários também a sua opinião pelo fundo, né? Cada um tem uma estratégia de investimento diferente, então deixe sua opinião aí no fundo, né? Nos comentários desse vídeo, na verdade, né? Sobre o fundo. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.